Bidcap aplicado para negócio local, né? A nova configuração mais antiga do MetaEds que está sendo muito comentada agora. Não sei por que isso veio à tona, mas por algum motivo veio à tona, então você deve estar tendo contato com esse tipo de conteúdo e, enfim, na internet todo mundo fala um monte de coisa, muitas vezes de formas diferentes sobre a mesma configuração, mas o foco principal desse vídeo aqui é esclarecer para você exatamente o que é na prática o Bidcap, como você configura a sua campanha na prática e principalmente se essa configuração de Bidcap ela é aplicável para negócio local, beleza? Primeiro ponto aqui, cara, tá? Bidcap, a nova configuração mais antiga do MetaEds, né? Isso está presente quase que desde sempre no gerenciador de anúncios. Mas tá hypado, vamos lá. O que é Bidcap? Para você entender isso na prática e nunca mais ter dúvida em relação a isso, beleza? Bidcap é uma estratégia de lances, beleza? Leilão, Facebook é leilão, Bidcap é uma estratégia de lance. Um leilão não é lance, quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais. Então o Bidcap é uma estratégia de lance. A forma como você vai posicionar os seus lances dentro dos leilões que acontecem no Meta, beleza? Então, Bidcap é uma estratégia de lances do MetaEds, onde você define o valor máximo que está disposto a pagar por resultado. Então, da mesma forma que um leilão, vamos supor que você está leiloando esse marca-texto aqui, ó, você vai falar para a pessoa que está lá, comprando esse marca-texto para você. Você vai falar, ó, fulano, é o seguinte, você não vai pagar mais do que R$60 por esse marca-texto aqui, beleza? Esse seria o valor máximo que você estaria disposto a pagar por esse marca-texto aqui. Então, a ideia é basicamente a mesma, só que no Facebook, o valor máximo que você está disposto a pagar por um resultado. Para negócio local, na grande maioria das vezes, o resultado é uma mensagem iniciada. Então, aqui entraria o valor máximo que você estaria disposto a pagar por uma mensagem iniciada ou o valor máximo que você estaria disposto a pagar por uma venda naqueles negócios locais em que a venda já acontece dentro de um cardápio. Tem pixel instalado e você consegue mensurar esse resultado, beleza? E o algoritmo ele só vai entregar dentro desse teto, tá? Então, qualquer valor acima desse que você estabelecer, o seu anúncio não vai nem aparecer. Ele não vai nem entrar naquele leilão e logo não vai nem aparecer, tá bom? Simples assim. Sem mistério, sem gringa exclusiva, porque tem muita gente falando que é o segredo dos caras do Direct Response, dos americanos, dos gringos e papapá. Tá disponível desde sempre, tá lá bonitinho, hypou agora, não sei porquê, beleza? Então, sem mistério, sem gringa exclusiva, sem segredo de mercado americano. É uma opção nativa da plataforma, disponível no nível do conjunto de anúncio. Eu já vou te mostrar isso na etapa de configuração da campanha, porque existe uma forma de configurar específica, tá? Para que você consiga fazer isso aqui dar certo, beleza? Visível para qualquer conta anunciante no planeta. O oposto do Bidcap é o lowest cost, tá? Menor custo, que é a configuração padrão da plataforma, tá? Nele o Meta entrega o máximo de resultado possível dentro do orçamento sem se preocupar com o CPA individual de cada resultado, beleza? O algoritmo decide quanto pagar por cada leilão. Aqui você abre mão do controle financeiro, beleza? Então, com a estratégia de lance de menor custo, você delega o controle financeiro para o algoritmo. Com a estratégia Bidcap, você retoma esse controle, mas paga um preço por isso, que é o que a gente vai ver lá na etapa de configuração de campanha, beleza? Como é que funciona na prática? Basicamente é o seguinte, quando você seta o Bidcap ali para R$25, por exemplo, o Meta vai participar de leilões onde ele acredita conseguir um resultado por até R$25. Tá? Leilões mais caros, ele simplesmente não entra, ou seja, o seu anúncio nem sequer compete aquele leilão e logo não aparece, beleza? O resultado direto disso é uma entrega menor, tá bom? Porque, obviamente, no estratégia menor lance, o Facebook ele vai participar em todos os leilões que o seu orçamento permitir. Então, por isso que ele não leva em consideração o CPA individual. Ele entra nos leilões que o seu orçamento permite, por mais que ele te entregue um resultado com prejuízo, beleza? O algoritmo fica mais seletivo, o volume cai e você precisa de um público maior e verba maior para compensar. Então, já há duas ponderações para negócio local. Resultado, mensagem e orçamento maior, o que não é a realidade da grande maioria dos negócios locais, tá? Principalmente a parte do orçamento menor. É a troca fundamental do Bidcap. CPA mais previsível, tá? Você tem um custo mais estável por resultado, tá bom? E menos variação diária de custos. Então, é comum você criar uma campanha em que você seta lá para ela gastar R$20 por dia e de repente ela gasta um valor do orçamento muito maior do que aqueles R$20, te entregando um resultado com prejuízo. Então, com o Bidcap bem setado, você consegue ter uma variação menor de custo diário, tá bom?
mas você perde no volume de entrega, você perde na fase de aprendizado, ela é muito mais lenta e muito mais difícil. Então isso aqui já é uma recomendação, tá? Que eu vou falar um pouquinho mais na frente quando que você aplica essa estratégia de bid cap, tá bom? E o risco da campanha é travar e não gastar nada. Isso aqui é muito grande, vai acontecer com a maioria dos testes que você vai fazer, já te antecipando aqui na prática, beleza? Então isso não é automático, é o oposto automático. Então você vai ter que ter um controle muito maior, uma manutenção das suas campanhas muito maior, muito mais frequente do que quando você coloca lá em menor custo, beleza? Ok. Agora, antes de criar a estrutura de campanha na prática, calcular o seu bid cap é a etapa mais importante que você precisa saber chegar nesse valor que seria o seu bid cap ali, tá bom? Então existe uma conta que é extremamente simples, você precisa de algumas informações para conseguir fazer essa conta e chegar naquele que seria o seu bid cap ideal, beleza? Na teoria, fora do gerenciador de anúncios, porque depois que você leva esse bid cap para o gerenciador de anúncios, aí, meu amigo, você tem que contar com que aquele bid cap seja possível o Facebook veicular o seu anúncio, tá bom? Porque isso aqui você está limitando, eu acho que talvez uma das maiores limitações que você impõe no gerenciador de anúncios ali no Facebook, tá? Primeira informação que você precisa, cara, taxa de conversão. O que é a sua taxa de conversão? Gestor que trabalha assim esse número aqui, aí já até saindo um pouco do bid cap, cara, você não está fazendo tráfego, tá? Você está rodando, girando roleta. É tigrinho, é sorte, cruzando os dedos ali, torcendo para que dê certo. Beleza? Então até saindo um pouquinho do bid cap, você tem que trabalhar com essas informações aqui. Taxa de conversão. Cara, digamos que seja 10 leads para uma venda. Essa é a sua taxa de conversão. A cada 10 leads, você faz uma venda. Eu coloquei números aqui bem fáceis para que você consiga absorver isso aqui também de uma forma mais fácil também, tá? Para facilitar seu entendimento. Então, taxa de conversão é basicamente a quantidade de leads que você precisa chegando no ponto de conversão, seja WhatsApp, seja aplicativo, seja landing page, enfim, onde quer que essa conversão aconteça, para que você faça uma venda. Orçamento de campanha. Digamos que você tenha R$1.000 por mês como orçamento de campanha. E existe uma meta definida. Você precisa gerar 10 vendas para esse seu cliente. Tá? Então você precisa dessas 3 informações: taxa de conversão, orçamento de campanha e meta, para você chegar no seu bid cap ideal. Beleza? Qual que é a primeira conta que você precisa fazer para chegar no bid cap ideal? O volume de leads que você precisa gerar para o seu cliente para que você entregue essa meta. Qual é a conta? Meta vezes taxa de conversão. Então, meta, 10 vendas, taxa de conversão, 10 leads para fazer cada uma dessas vendas. Então, qual é o volume de lead que você precisa gerar? 100 leads. Custo máximo por lead. Aqui não tem segredo. Se você tem R$1.000 por mês e precisa levar 100 leads, então é o seu orçamento dividido pelo volume de lead. Beleza? Então, você poderia pagar, tá, no máximo R$10 por cada lead. Então, logo, esse seria o seu bid cap ideal. Então, o bid cap ideal é igual ao seu custo máximo por lead, R$10. Tá? Pensando em uma campanha de mensagem para o WhatsApp. Vitor, a minha campanha é de venda no cardápio. Você já tem histórico do seu custo médio por venda no cardápio? Se sim, esse é seu bid cap. Tá? Você começa por ele, pelo seu custo médio do período. Dos últimos 30 dias, meu custo médio por venda foi de X reais. Usa isso como referência. Vitor, eu tenho histórico de campanha também para mensagem. Então, qual foi o seu custo médio do período? Você puxa aí os últimos 30, 60, 90 dias, seu custo médio por mensagem, e esse seria o seu bid cap ideal. Então, se você já tem histórico, usa o que você já está acostumado a ter como mensagem, desde que você tenha essa métrica aqui. Se você não tiver, faz a conta. Tá? Essa conta aqui ela entra em 2 casos. Se você tem histórico de custo por mensagem, mas não tem a taxa de conversão, você precisa fazer essa conta. Ou se você não tem histórico, você faz essa conta também. Beleza? Na verdade, cara, qualquer cenário faz essa conta. Pra você ter certeza. Se você está colocando lá, você está setando o valor ideal. Beleza? Ok, entendi então o que é, como que funciona e como que você calcula. Vamos lá estruturar a campanha na prática. Gerenciador de anúncios. Essa configuração está presente em praticamente todos os objetivos de campanha. Tá? Vamos criar aqui uma campanha de engajamento. Continua. Campanha de engajamento manual. Continua. Você vai deixar aqui, ó, orçamento a nível da campanha. Beleza? É melhor que seja assim. Você vai colocar o seu orçamento máximo aqui. Vitor, eu tenho, cara, R$50 por dia para rodar as minhas campanhas. Você pode até, inclusive, colocar um pouco mais do que os seus R$50. Porque não significa, com o bid cap ativado aqui, que ele vai gastar aqueles R$50. Na grande maioria das vezes, ele não vai nem conseguir gastar. Beleza? Então, se você não conseguir gastar com o seu orçamento atual, ou você aumenta o seu bid cap, ou você aumenta o seu orçamento.
Beleza? Então vamos manter aqui R$50. Estratégia de lances da campanha. É aqui que você seta o seu Bitcap. Você vai mudar de volume mais alto para limitar. Tá bom? Para outras opções, limite de lance. Defina o valor mais alto que você deseja dar como lance em qualquer leilão. Beleza? Ok, limite de lance configurado na campanha. Agora, dentro do conjunto de anúncio, é que você vai estabelecer esse limite. Limite de lance. Abaixo da meta de desempenho, maximizar o número de conversas. Pensando em uma campanha de mensagem para WhatsApp. Limite de lance, na conta que a gente fez, seria de R$10. Tá? Ok, setado o primeiro conjunto, qual que é a grande sacada aqui para você conseguir fazer isso aqui dar certo? Você vai colocar no seu primeiro conjunto criativos com um ângulo específico, tá bom? Ângulo 01. Desejo. Digamos que seja aqui, ó, desejo. Beleza? E aqui, pelo menos, uns 3 criativos desse ângulo de desejo. Beleza? Como a gente tem R$50, vamos criar aqui, ó, 5 conjuntos de anúncios. Só que cada conjunto de anúncio vai ter um ângulo diferente. Dessa forma, você aumenta as suas chances do seu anúncio aparecer. Porque se você seta o Bitcap e, cara, tem 3 anúncios, ângulos diferentes, vários conjuntos e a coisa não está rodando também, além uma terceira possibilidade, e a mais provável que você pode começar por ela, tá? É alterando os criativos. Porque se o Facebook não está conseguindo gastar dentro do seu lance ideal, significa que aquele criativo ele não é capaz de gerar um resultado naquele custo. Então você tem que atualizar os seus criativos. Beleza? Então, ângulo 02. Medos. Ângulo 03. Não vou fazer de todos aqui não, tá? Só para você entender. Ângulo 03. Objeções. Ok. Publicou. O que vai acontecer? Ele vai tentar te entregar resultado dentro do seu lance máximo que você deixou determinado. Quero pagar no máximo R$10 por cada mensagem. Porque eu tenho R$1.000 de orçamento por mês. Se eu pagar mais de R$10, eu não vou conseguir entregar as 10 vendas. Porque você precisa de 10 leads para fazer cada venda. Beleza? Se ele não conseguir, se a sua campanha travar, não rodar, você vai fazer o seguinte. Primeira coisa, mudar o criativo. Porque se travou, não rodou, significa que o Facebook não conseguiu, com aquele anúncio, chegar nesse custo por resultado. Sobe um novo criativo, para que ele possa ver se com aquele criativo ele vai conseguir te entregar um resultado dentro desse seu custo máximo. Porque a gente sabe que tem criativo que te entrega um resultado a 10 e tem um criativo que te entrega resultado a 20 e tem criativo que nem entrega resultado. Então, o primeiro ponto de atenção é o criativo. Cara, estou com o criativo validado, o criativo já me entregou o resultado dentro desse custo aqui. Então, o que você pode fazer? Aumentar o seu Bitcap. Você vai aumentar de 10 para R$12. Tá? Vitor, mas ele não vai me entregar o custo por resultado a 12? Não. Não necessariamente todas as suas mensagens vão chegar aí a R$12 para você. Você só vai dar um pouquinho mais de flexibilidade para ele entrar em leilões e tentar te entregar um resultado respeitando o seu custo máximo de R$12. Então você aumenta entre 10% a 20%, aguarda 24 horas. Beleza? Vitor, já estou muito distante aqui do que seria o meu Bitcap. Foi aumentando, já estou em R$20. E ainda assim está travado. Aumenta o seu orçamento. Sai lá de 50 e coloca para 100, para ver se você consegue destravar um pouco a veiculação das suas campanhas. Mas, de novo, não significa que ele vai gastar os R$100. Percebe? É muito, para negócio local, cara, é muito detalhezinho chato que no final das contas não vai fazer uma diferença muito grande. Então é melhor você deixar na estratégia de lance padrão de menor custo, beleza? Principais problemas e limitações, já acabei adiantando alguma delas aqui, tá? Campanha travada com orçamento baixo e limite fora da realidade, beleza? E não recomendo isso aqui em fase de teste. Mas no final das contas, cara, negócio local, segue com a sua estratégia de lance padrão, não inventa a moda de colocar Bitcap, que no final das contas, cara, vai ser um trabalho muito grande que você vai se dar, campanha travada, cliente te enchendo o saco porque não tem mensagem mais chegando, e aí, por conta de uma configuração que no final das contas não vai fazer muita diferença. Só vai te trazer trabalho, problema e falta de resultado lá para o cliente, beleza? E se você quer fazer parte da minha comunidade, especialistas em negócio local, onde você vai ter 2 ambientes aceleradores de resultado. Primeiro ambiente, formação especialista em negócio local, onde você vai ser formado um especialista que realmente domina o que você está fazendo e sabe lidar com qualquer situação, tem clareza das decisões que você precisa tomar, independente das situações que venham a surgir. Segundo ambiente que vai acelerar seus resultados, comunidade. Comunidade são mais de 700 gestores compartilhando tudo que está funcionando no dia,
tá? Com canais específicos para você acessar com muito mais velocidade. Respostas para qualquer dúvida que venha a surgir durante o que você está executando, tá bom? Canais onde você vai acessar estratégias que estão funcionando agora para o nicho que você faz tráfego, beleza? Então, a comunidade é o hoje, é o agora, é o atualizado, é tudo que está acontecendo em tempo real, sendo gerado todos os dias, beleza? Então, se você quiser fazer parte desse ecossistema, o link está aqui abaixo na descrição. Ou se você quer conversar sobre uma parceria na gestão de tráfego, o link também está aqui abaixo na descrição. Espero que esse conteúdo tenha verdadeiramente ajudado. Muitíssimo obrigado por ter chegado até aqui. Tamo junto e até a próxima.